Bom dia a todos, então, tá bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje, a nossa aula de física, eu vou falar sobre movimento uniforme, que é uma parte inicial que eu já havia começado a falar anteriormente com vocês. Nós ficamos aí um tempinho sem aula devido ao nosso calendário, né? Mas então hoje nós vamos estar falando sobre o movimento uniforme e falar sobre, aqueles exercícios, para tirar dúvidas que alguém tenha sobre o que eu já passei para vocês anteriormente, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela para vocês verem o que eu estou apresentando, tá bom? Beleza. Então, olha, a tela possivelmente vocês já estão vendo, tá bom? Então, hoje eu vou estar falando para vocês do movimento uniforme, algumas características que tem no movimento uniforme que nós estudamos, tá bom? Aqui eu fiz um resumo do que nós já havíamos começado a falar anteriormente, tá bom? Quando nós estudamos movimento, nós podemos estudar movimento de duas maneiras diferentes. Uma que é a cinemática, que estuda os movimentos sem preocupar com as causas, e o outro seria através da dinâmica. A dinâmica vem do nome dynamics, que significa força. Então nós vamos analisar, por exemplo, acelerações que são causadas no sistema. Essa parte nós vamos estudar no terceiro bimestre, que nós vamos estudar basicamente as leis de Newton, Isaac Newton e suas aplicações, tá bom? Então, nós já falamos um pouco sobre esses aspectos aqui. O referencial é o ponto que nós determinamos se um objeto está em movimento ou em repouso, ou seja, se ele muda a posição no decorrer do tempo ou se a posição mantém inalterada. A trajetória é aquela linha, aquele caminho que um corpo percorre, que você soma todas as posições ocupadas por ele, certinho? O ponto material é um objeto cujas dimensões são desprezadas em relação a um estudo, e um corpo extenso é aquele objeto que as dimensões são consideradas, são importantes. Por exemplo, quando você tem um navio transatlântico no mar, o tamanho dele é um pontinho ali dentro do mar. Mas se você vai analisar um transatlântico, por exemplo, quando ele vai atravessar um canal, tipo aquele lá, o canal de Suez, que o barco ficou encalhado, então ali já é importante analisar a partir das dimensões do transatlântico também, tá bom? Então aí nós mudamos o objeto. Quando nós chamamos ele de ponto material, também é muito comum na física atribuir o nome partícula, tá bom? Quando o exercício fala assim, uma partícula movimenta-se de um ponto A a um ponto B, significa que esse objeto tem dimensões desprezadas, tá bom? Quando nós chamamos de corpo extenso, também nós chamamos de corpo rígido, certinho? Um corpo rígido é aquele objeto que você precisa analisar suas dimensões, ou seja, o volume que ele ocupa em relação a um estudo que você está analisando, tá bom? Então, às vezes nós chamamos também de partícula ou corpo rígido, tá bom? A partir daí, o que acontece? Quando nós analisamos um estudo na cinemática, nós começamos a falar situações hipotéticas que um objeto poderia movimentar com a mesma velocidade no decorrer do tempo. Na nossa vida prática, nós sabemos que não há situações prolongadas que nós analisamos um objeto mover-se em movimento uniforme. Ou seja, um objeto mover com a mesma velocidade na ausência de força. É muito comum nós analisarmos, por exemplo, um movimento no espaço, onde quando está fora de alcance de algum campo gravitacional, o objeto ele vai movimentar-se em movimento retilíneo e uniforme, porque ele vai manter a mesma velocidade. Então, quando você tem ali um meteoro que está movendo-se, você vai observar que ele vai manter sempre a mesma velocidade e vai mover em linha reta.
O que vai acontecer é que ele pode mudar a direção da velocidade quando ele passa próximo de um campo gravitacional e aí atua uma força gravitacional sobre ele, que é no caso a força peso, e faz com que mude a direção de deslocamento desse objeto, certinho? Mas existem situações que nós idealizamos que podemos chamar de movimento uniforme, certinho? Por exemplo, quando você tem uma superfície plenamente lisa, horizontal, diminui bastante o atrito. Por exemplo, você pega uma superfície metálica e coloca óleo sobre ela e lança uma esfera sobre ela. No plano, aquela esfera vai movimentar-se por alguma distância sempre com a mesma velocidade. Então nós idealizamos uma situação para que isso aconteça, certinho? Então, por exemplo, quando você lança uma bola numa superfície em uma distância razoável, considerável, tipo 2, 3 metros, nessa situação ali nós podemos falar que aquele movimento foi dito como movimento uniforme, porque ela manteve, né, o desgaste da velocidade, ou seja, a energia retirada do sistema, ela é pouca em relação, por exemplo, àquele pedaço de intervalo que você está analisando, tá bom? Então, na prática, nós só temos movimento uniforme quando ele está livre da ausência de força sobre o sistema. Na nossa vida cotidiana, como nós, né, estamos no planeta Terra, nós sabemos que a força gravitacional, a força peso, pelo menos ela exerce sobre um objeto. Então, se exerce a força peso, já não está livre da ausência de força. Então, na nossa vida cotidiana, existem situações que nós podemos idealizar um movimento ser dito como uniforme. E esse movimento ele é chamado de uniforme quando um objeto, que nós chamamos de móvel, ele percorre distâncias iguais em intervalo de tempos iguais. Certo? Então, nessa situação, o que nós temos? Um movimento que é dito de uniforme, tá bom? E esse movimento que é dito de uniforme, ele tem uma equação da sua posição no decorrer do tempo, que é dado por uma equação que nós chamamos de equação horária. Por que equação horária? Porque ela depende do tempo, tá bom? Então, lembrando que no sistema internacional, nós medimos distância em metros, tempo em segundos, então a velocidade vai ser medida em metros por segundos, certo? Isso quando nós estamos lidando com movimento uniforme. Se nós encontrarmos uma velocidade em metros por segundo, que é uma unidade que nós não usamos no nosso cotidiano, o que é mais comum para nós é usarmos velocidade medida em quilômetros por hora aqui no Brasil. Se você estivesse, por exemplo, lá nos Estados Unidos, a maioria dos veículos estariam registrando velocidade em milhas por hora, tá bom? Mas o que acontece? Então, na nossa vida prática, nós usamos outras unidades de medida para as grandezas físicas, como distância, tempo, velocidade, força, aceleração. Então, tudo isso existem outras unidades que nós medimos no nosso decorrer, certo? E, por exemplo, a aceleração, ela é medida em metros por segundos ao quadrado. Se você for analisar, por exemplo, lá nos automóveis, as fábricas, eles medem a aceleração de um automóvel. Só que eles medem a aceleração utilizando a velocidade em quilômetros por hora e por segundo, que é o tempo de aceleração de 0 a 10 segundos, por exemplo, que a mudança da velocidade que os automóveis têm. Tá bom? Então existem outras unidades que não necessariamente fazem parte do sistema internacional, que nós usamos para medir essas propriedades no nosso cotidiano. Tá bom? Então, a princípio é isso. Essa equação aqui que chama S igual a S0, que é a posição inicial, S é a posição final. Ou também alguns autores chamam de espaço, que vem do termo space, tá bom? A palavra em inglês, que é comum associar as letras que nós utilizamos no estudo que nós fazemos relacionado à física, tá bom? V de velocidade, velocity, T de time, tempo, tá bom? Então, muitos, né, o pessoal fala assim, essa é a equação do sorvete, né, só sorvete, tá bom? Então, é uma equação até fácil de se lembrar e nós vamos analisar a sua utilização no nosso cotidiano, tá bom? Então, olha, aqui eu coloquei dois desenhos que mostram para nós como que nós podemos classificar o sentido do movimento de um móvel no decorrer de uma trajetória.
Então, nós temos aqui, olha, essa linha aqui com a setinha para o lado direito. Faltou a letra J aqui, tá bom? É a nossa trajetória, tá bom? Então, a trajetória é o caminho que o móvel percorre. No nosso caso, o nosso móvel do desenho aqui é essa pessoinha aqui, né? Que eu desenhei aqui com os tracinhos. Então, o que acontece? Ela está movendo para o mesmo lado da trajetória. Significa que a cada passo que ela dá para a direita, ela vai ocupar valores numéricos maiores do que o que tinha anteriormente. Supondo que ele está nesse ponto aqui, é o ponto 0, se ele anda um pouco para frente, ele pode estar no ponto 1 metro, por exemplo, 2 metros, 3 metros, 3 quilômetros, 4 quilômetros, e assim sucessivamente, toda vez que ele desloca para o sentido da trajetória, ele está aumentando a sua distância em relação a um referencial. Então, nesse caso, nós falamos que o móvel está fazendo um movimento chamado de progressivo. Quando ele desloca para o lado contrário, ou seja, ele está afastando, a sua posição está diminuindo segundo uma trajetória, nós sabemos que, por exemplo, colocando a reta real aqui na trajetória, se ele está na posição 0, à direita estão os números positivos e à esquerda estão os números negativos. À medida com que ele afasta, o número vai aumentando negativamente. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, e menos 10, menos 20, menos 50. Então, assim sucessivamente, à medida com que ele move-se no sentido contrário da trajetória, ele vai ocupando posições, né, menores numericamente, tá bom? Mais afastado em módulo em relação à origem que você está analisando o movimento, tá bom? Então, o movimento ele é classificado em movimento progressivo, que desloca no mesmo sentido da trajetória, e movimento retrógrado, que desloca no sentido contrário. Por que nós precisamos, né, falar sobre isso? Porque existem alguns exercícios que falam que o móvel desloca no sentido retrógrado. Então, quando ele fala isso, você vai perceber que ele vai deslocar para o lado contrário. Nesse caso, nós vamos adotar que o sinal da velocidade vai ser menos. Aqui agora, nesse próximo slide, eu coloquei o gráfico do movimento uniforme. Quando você analisa a equação S igual a S0 mais VT, você pode fazer um paralelo com a matemática que você vai identificar que tipo de equação é essa. Então, olha, quando nós, por exemplo, pegamos essa equação S0 mais VT, por exemplo, a equação que tem aqui o V positivo, fazendo uma análise com a matemática, nós temos uma equação lá do primeiro grau que fala assim para nós, olha, que Y é igual a vezes X mais B. Quando você faz essa análise, essa aqui é a variável dependente, e essa aqui é a variável independente, ou seja, ela não depende do valor de y, mas o y depende do valor de x, certinho? Então, quando você faz um gráfico dessa função matemática aqui, olha, no eixo, no plano cartesiano, deixa eu refazer aqui o desenho, ficou muito torto. Aqui eu tenho no eixo horizontal o eixo x, no eixo vertical o eixo y. Poderia ser o contrário? Pode, mas matematicamente nós já estamos acostumados, né? E é comum também de nós colocarmos a variável independente no eixo x e a variável dependente no eixo y, certinho? Então, quando nós fazemos o gráfico dessa reta, por exemplo, ela poderia começar de qualquer ponto aqui atrás e passar aqui assim, certinho? O que análise que nós temos que diferencia da física com a matemática? Bom, como nós colocamos aqui no eixo X o eixo do tempo, e não existe tempo negativo, então o nosso gráfico ele não vem aqui para trás do eixo dos tempos, certinho? Então ele não começa aqui atrás, ele poderia começar na parte de baixo, não tem problema, porque ele está saindo da posição. Por exemplo, quando você faz a análise segundo a trajetória, aqui é a posição 0 e ele sai da posição, por exemplo, um número negativo qualquer, menos 20 metros. Então, quando ele sai da posição menos 20, ele vai estar saindo da posição aqui embaixo,
no gráfico, certinho? Então, o que acontece? A diferença básica é essa, que para nós na física não tem nada aqui depois no gráfico. Se você tem aqui para cima na matemática também, nesse outro gráfico, essa parte que não existe na física, certinho? Então, o que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que o gráfico é muito parecido. A diferença, olha, aqui ele tem uma ordem um pouco contrária. Y é igual a B mais AX. Certinho? B mais AX. Só um minutinho, pessoal, que eu vou resolver um negocinho aqui e já volto, tá? Bom, pessoal, então vamos continuar. Tive que resolver um problema por bater no portão ali. Mas então, olha, então nós usamos essas propriedades matemáticas, a equação matemática, na física para nos ajudar a descrever os movimentos, tá bom? Porque a física por si só, ela não tem como ser estudada sem uma ferramenta que ajuda a representar o que nós estudamos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, certo? Então, por isso que nós usamos, né, a matemática como ferramenta fundamental da física. E aí nós usamos as propriedades que existem na matemática adaptadas para a física, tá bom? Então, olha, lembrando da matemática, esse ponto aqui onde a reta toca o eixo Y é o ponto B, que é o coeficiente linear, e o A ele dá para nós o coeficiente angular da reta, tá bom? Então, olha, aqui nós temos, só limpando aqui para vocês verem então, o gráfico do movimento uniforme. Quando o movimento ele é progressivo, o V é positivo, e o movimento retrógrado quando o V é negativo. A velocidade ser negativa significa que está freando? Não, tá bom? A velocidade sendo negativa significa que a trajetória está para um lado e o objeto está movendo para o lado contrário da trajetória. É isso que significa, tá bom? Nesse outro caso aqui, olha, o objeto tem a trajetória, ele move no mesmo sentido da trajetória, que ele move no sentido contrário. A diferença é essa. Se ele está com velocidade de 20 metros por segundo, ou aqui também velocidade de 20 metros por segundo, é a mesma coisa. O que muda na hora que você vai montar a equação e coloca aqui o menos para representar o gráfico da equação horária, tá bom? Beleza, então. Então, essa parte aqui é a parte sobre o gráfico do movimento uniforme. Então, olha, vamos continuar aqui falando sobre isso. Quando você analisa um gráfico para velocidade no decorrer do tempo, aqui que está desenhado com a linha azul, se o movimento é retrógrado, ela vai manter a mesma velocidade, só que em negativo, abaixo de zero. Aqui agora eu tenho um gráfico da velocidade em função do tempo. Ela é uma constante, tá bom? Muitos autores nem ficam falando sobre isso, por quê? Porque é um gráfico onde essa vai ser uma linha paralela ao eixo do tempo. Tá bom? Mas se você observar um gráfico nesse sentido assim, se tiver vários gráficos para você fazer análise e perguntar qual é o movimento uniforme, o gráfico do movimento uniforme, quando você tem a velocidade em função do tempo, ele tem que ser uma reta. Não pode ser uma reta, mas ela tem que ser paralela ao eixo do tempo. Significa que ela vai manter a mesma velocidade para qualquer tempo. Tá bom? Aqui nós temos agora o exemplo número 1, 2 e 3, na sequência que nós vamos estar resolvendo, tá bom? Pessoal, o que eu falei para vocês até então, alguém tem
alguma dúvida ou gostaria de colocar alguma observação? Não? Tá tranquilo? Apesar de que vocês já começaram a estudar esse conteúdo, né? Porque eu já havia colocado para vocês lá no ambiente virtual, tá bom? Mas então, olha, aqui então agora nós vamos tirar as dúvidas, né, que alguns alunos tiveram, né? Alguns alunos até fizeram pergunta pelo WhatsApp mesmo, né? Eu ajudei alguns a sanar algumas dúvidas, tá bom? Mas se ainda continuarem, nós vamos estar tirando as dúvidas agora, tá bom? O exercício número 1, ele fala o seguinte: um ônibus que se desloca de Santos a São Paulo, então isso aqui não precisava nem de ter a cidade, tá bom? Mas isso é hipoteticamente do exercício que eu peguei. Está no quilômetro 15 da rodovia e percorre o trajeto com uma velocidade constante de 90 km por hora. Calcule a posição que ele estará após 3 horas de viagem percorrida sem variação da velocidade, ou seja, com velocidade constante. Então, olha, um esboço do nosso desenho seria assim: tem uma trajetória da posição S. Aqui ele está falando que é em quilômetros, tá bom? Ou nós usamos a letra K e a letra M, quilômetro. E ele está na posição 15, no quilômetro 15. Então, quando ele está deslocando no quilômetro 15, ele está nessa posição. A origem está atrás aqui, que é o ponto zero. Esse ponto zero, não precisamos colocar ele, mas ele é chamado de origem. Tá bom? Então, ele está nesse ponto para t igual a zero. Segundos ou horas, que seja. Depois de 3 horas, ou seja, na hora que ele chega numa posição aqui, para t igual a 3 horas, qual que seria essa posição aqui que ele vai estar? Esse que está perguntando. Então, para isso, nós vamos fazer o quê? Resolver de acordo com a equação horária. S0 mais V vezes T. Então, o S0 é a posição inicial. No início, ele estava em que local? No local 15. Então, aqui eu vou manter a posição final que eu vou estar encontrando. Vai ser igual a 15. Opa, coloquei 10, mas é 15. Então, vai ser 15 mais a velocidade dele. Ele diz para nós que é a velocidade de 90. Então, nós vamos colocar o 90 vezes o tempo. Qual que é o tempo? 3 horas vezes 3. Como lá na matemática, nós sabemos que primeiro tem que fazer a multiplicação, depois a soma. Nós vamos somar, ou nós vamos colocar o 15 mais, quanto que é 90 vezes 3? 270. Agora nós vamos somar 15 mais 270, que dá quanto? 285. Então é 285 km, quilômetro. Aí esse K aqui tem que ser minúsculo, tá? Aí tem a pontinha maior de um lado. Então, olha, é quilômetro, tá bom? Então ele vai estar nessa posição aqui de 285 quilômetros depois de 3 horas de viagem, tá bom? Isso, pessoal, ele mantendo essa velocidade constante. Pode ser que ele tenha aumentado, diminuído, mas nós consideramos como uma média das velocidades. Beleza, vamos para o próximo. Deixa eu mudar aqui.
Então, olha, na resolução que eu coloquei para vocês no slide, ele vai estar no quilômetro 285. Ah, que era para ser 2, eu coloquei 1 de novo, olha. Mas aqui é o exemplo número 2, tá bom? Esse exemplo número 2 fala assim para nós o seguinte. Uma ave migratória consegue voar enormes distâncias. Tá, supondo que ela consiga voar com velocidade constante de 10 metros por segundo. Então, nós vamos supor que ela vai voar com velocidade de 10 metros por segundo. Ou seja, a cada 1 segundo ela anda 10 metros. Então, no primeiro segundo andou 10 metros. No segundo, mais 10, 20. No terceiro, mais 10, 30. Então, está dizendo para nós que ele desloca distâncias iguais em tempos iguais. Ou seja, velocidade média, tá bom? Movimento uniforme. Então, durante um período de uma semana, qual terá sido a distância em quilômetros percorrida pela ave durante esse período? Bom, pessoal, nós podemos resolver essa equação aqui, ou esse problema, usando a fórmula da velocidade média. V é igual a distância, que nós colocávamos ΔS, dividido por ΔT. Ou você pode colocar que V é a distância, dividido pelo tempo, se quiser colocar resumidamente. Ou você pode usar a fórmula que nós temos, que S, que é a posição final, que é o S0, mais V vezes T. Se nós considerarmos que ela parte de um ponto inicial igual a zero, nós vamos encontrar a distância que ela vai percorrer, mais a velocidade é 10 vezes o tempo. O tempo é uma semana. Bom, uma semana tem quantos segundos? Uma semana tem 7 dias. 7 dias tem quantas horas? É 7 vezes 24, não é isso? Opa. 7 vezes 24. Aí aqui nós vamos ter o nosso tempo, que vai dar quanto? Okay. Isso, 168 horas. Aí vamos transformar o tempo primeiro em minutos. Então fica 168 vezes 1 hora tem quantos minutos? 60, não é isso? Então nós vamos pegar, multiplicar por 60, aí nós vamos transformar em minutos. Esse resultado vai ser quanto? 168 vezes 60. 10.080. 10.080 minutos, nós colocamos um min, que é a abreviação de minutos. Para achar em segundos, porque a velocidade está em metros por segundos, eu poderia, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo um trabalho que talvez seria mais longo aqui para nós, tá bom? Então, teria 2 métodos para resolver esse exercício. Eu poderia manter o tempo em horas e transformar a velocidade para quilômetros por hora, ou eu vou transformar tudo para segundos, utilizar a velocidade igual está, eu vou calcular a distância em metros, depois eu converto para quilômetros, tá bom? Então, vamos fazer esse processo e o outro vocês vão ver que o outro processo é bem mais rápido. Então, nós vamos pegar assim. Uai, achei que eu tinha falado 1080. É 10.080? Não é 10.800 não é 10.080 mesmo, né? 10.080
minutos. Agora vamos pegar o 10.080 e converter para segundos, que é multiplicar por 60 novamente. Dez mil e oitenta vezes 60 vai dar quanto? Vai dar enorme, né? 604.800 segundos. Então aqui basta eu pegar, eu vou até chegar mais para cá um pouco, esse S, que é igual a 0 mais 10 vezes 604.800, multiplica por 10, é só aumentar um zerinho aqui, tá, no número. Então você vai ter o 604.800 e acrescenta mais um zerinho, isso aqui vai ser dado em metros. De metros para quilômetros, você tem que dividir por 1000, olha. Dividir por 1000, ou você pode montar a regra de 3, né? 1 km equivale a 1000 metros. Aí eu tenho 604.800 metros equivale a x. Quando você multiplicar cruzado, você vai perceber que o 1000 está multiplicando, vai passar dividindo, né? Então aí você vai ter que fazer a continha. 6.048.000 dividido por 1000, que é o que nós temos aqui, olha. Então aí você corta 3 zeros em cima, 3 zeros embaixo. Você tem 6.048 km. Essa é a distância que ele vai percorrer, que seria a letra B. Mais fácil agora, você tem a velocidade que está em metros por segundo. Se ele quer saber em quilômetros por hora, nós podemos manter o tempo em horas e transformar isso aqui para quilômetros por hora. Então, quando você tem a velocidade, anota aqui, de metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. O contrário, divide por 3,6. Então, se nós temos em metros por segundo para saber em quilômetros por hora, multiplica por 3,6. Multiplicar 3,6 por 10 é só dar uma casa com a vírgula para direita. Então, a velocidade vai ser igual a 36 km por hora. O tempo nosso vai ser quanto? 7 vezes 24, né, que nós já sabemos que dá 168 horas. Para achar a distância, lembra da fórmula lá que eu ensinei para vocês como encontrar essa fórmula aqui da velocidade? Você faz o triângulo verdade e coloca um T aqui no meio. Divide ele em 3 partes. Aí você coloca em cima D, Deus, V, tudo. Essa é o método. Se você quer encontrar a velocidade, você tampa o V e divide o D pelo T. Se quer encontrar o D, multiplica o V, que está na mesma linha, pelo T. Se eu quero encontrar o T, olha, eu apago o T aqui, eu quero encontrar o T. O que eu vou fazer? Dividir o D, porque o D está em cima e o V está embaixo. Então, se eu quero encontrar o D, o que nós temos? É o V vezes o T aqui de baixo. V vezes T. Então, basta você multiplicar. Olha, D vai ser igual a quanto? V, que é 36, vezes 168. Se você fizer essa continha, 36 vezes 168, vai chegar naquele número lá, que é o 6.000. Viu que aqui ficou bem mais fácil?
Isso. Como que eu tenho que fazer, professor? Ah, você vai fazer pelo método que você tem mais confiança de fazer, tá bom? Na hora de resolver o exercício, você não pode modificar a matemática. Eu não posso colocar que a distância vai ser a velocidade dividido pelo tempo. Isso eu não posso fazer porque eu estou alterando a fórmula, certinho? Na verdade, eu estou alterando ela no sentido de tirar a verdade da matemática que está aqui, certinho? Então, se eu não modifico, né, no sentido de alterar para ter inverdades na fórmula, porque a definição da velocidade é a distância dividido pelo tempo. Né? Mas eu posso achar o D, já multiplicando a velocidade com o tempo. Isso aqui eu não alterei a fórmula, tá bom, pessoal? Eu só modifiquei aqui como ela apresenta, tá bom? Mas essa fórmula não está alterada em relação a essa aqui, ó. Alterar ela é tornar ela falsa, tá bom? Então, olha, como que você vai resolver? Pelo método que você acha mais fácil, tá bom? Particularmente, pessoal, essas questões em física, em química, matemática, que envolve razão e proporção constantes, você pode resolver todos esses problemas por regra de 3. Como que eu poderia, por exemplo, resolver esse probleminha aqui usando a regra de 3? Bom, eu pego a velocidade aqui em quilômetros por hora, né? Eu falo que, deixa eu apagar essa parte aqui embaixo, para mostrar para vocês como que você resolve por regra de 3. Bom, por exemplo, se for um vestibular, você vai fazer uma questão, por exemplo, na prova ADA, não precisa ter os cálculos. Então você pode montar uma regra de 3. Bom, se ele anda 10 metros em um segundo, ele anda 36 quilômetros em uma hora. Se eu sei que o tempo de uma semana é 168 horas, quantos quilômetros que ele vai andar? Se em uma hora anda 36 quilômetros, em 168 vai andar x, tá vendo? Aí você multiplica cruzado, vai ficar x é igual a 36 vezes 168. Esse aqui é mais fácil ainda, olha, do que aqui da velocidade, né? Praticamente é a mesma equação. O que muda é que nós estamos utilizando, né, o método lá, que é chamado de razão e proporção, né, que ele vem lá do teorema de Tales, tá bom? Lá da matemática. Então esse aqui ainda se torna mais fácil ainda, olha. Que é a mesma coisa dessa resolução aqui. Beleza? Eu posso resolver assim? Pode. Não tem problema. Beleza? Então tá resolvido mais esse exercício. Bora pro próximo. Deixa eu apagar aqui agora para limpar a tela. Beleza. Esse exercício aqui, olha, ele já vai lidar mais com a parte da função horária, tá bom? Ah, pessoal, outra coisa. As atividades que nós temos que fazer são as atividades referentes ao segundo bimestre, tá bom? Nós temos 2 questionários do Google Formulário que vocês precisam resolver, que eu coloquei lá no grupo do WhatsApp de vocês, tá bom? Para quem ainda não resolveu, pode entrar lá direto no link que está disponível para vocês no grupo do WhatsApp e resolver ele, tá bom? Para quem já resolveu, não sabe se resolveu, né, aquele questionário, se você usa o seu celular para resolver e você for lá tentar resolver ele novamente, ele já vai falar para você que você já resolveu aquele questionário, certo? Então, quando você usa o seu celular para tentar resolver,
ele já vai falar que você respondeu. Tudo bem. Se você vai acessar pelo computador e o seu login do Google está feito no computador, no navegador da internet que você usa, e você for tentar acessar também o link, ele já vai falar que você respondeu, tá bom? Então, quando você vai tentar acessar com o seu login, ele já vai falar que você respondeu. Então, na dúvida, né, se você fez ou não a atividade, dê uma olhadinha para ver se fez ou não, e depois responde a atividade avaliativa, tá bom? Os exercícios que eu postei para vocês, por exemplo, aqui no slide tem uma lista de exercícios no final que é para vocês treinarem, tá bom? Depois eu vou estar postando para vocês o gabarito dessa lista de exercício, né, para mostrar para vocês. A minha intenção era tentar resolver com vocês o problema que nós temos pouco tempo de aula para mostrar a resolução dessa lista de exercício, tá bom? Mas se não der tempo de resolver com vocês, eu vou postar depois o gabarito dessa lista, tá bom? Então, lembrando, pessoal, que para o nosso segundo bimestre, nós temos apenas dois materiais ainda já disponível lá para vocês, né? Na verdade, tem o primeiro material que nós havíamos começado a trabalhar anteriormente, que fala sobre velocidade média, que é o conteúdo nosso anteriormente já mostrado para vocês, que nós fizemos uma aula também, tá bom? Então, vocês fazem as atividades, tá bom? Qualquer dúvida, me procure. Se você não estiver achando o link da atividade, manda uma mensagem para mim no privado do WhatsApp, que eu encontro e mando para você no privado também, tá bom? Não tem como mandar para todo mundo no privado, porque é inviável para me procurar e-mail de cada um aluno. Mas se você está na dúvida, né, se você não conseguiu achar o link lá no grupo, me manda uma mensagem que eu já pego e envio para você novamente, tá bom? Beleza, então vamos fazer esse exercício aqui, olha, que ele engloba, né, uma situação que envolve a equação horária da posição e função do tempo, tá bom? Então, olha, esse exercício fala para nós assim o seguinte: um móvel parte da posição inicial S0, ele até fala para nós, mas o exercício não precisava colocar S0 igual a menos 15. Mas então ele deu essa ajuda para nós aqui, olha, que a posição inicial vale menos 15 metros, certinho? Então ele tem o S0, que é menos 15, após 12 segundos. Então o nosso tempo aqui, olha, é de 12S, que é a abreviação de segundos ou segundos, tá bom? Ele encontra na posição de 45 metros. Como que seria um desenho de uma trajetória? Seria mais ou menos assim, ó. Vou desenhar aqui. Aqui eu tenho uma trajetória da posição S, dada em metros. Agora eu não preciso colocar o N toda vez que eu colocar um número aqui. Eu já estou colocando ele aqui, né? Estou abreviando. Então, olha, ele está na posição menos 15. Ele passa pela posição aqui para T igual a 0. Ele está nessa posição e aí ele começa a deslocar no sentido da trajetória. O movimento dele é progressivo. Por quê? Porque se ele está na menos 15 e depois vai para a posição 45, aqui ele está indo em direção às distâncias positivas, tá bom? Então ele saiu da posição 15 e foi para a posição 45 aqui. Isso depois de um tempo de 12 segundos, 12S. Certinho? Então esse seria o nosso movimento. Ele passa pela posição 0. Depois ele vai pela posição 15. Vou colocar intervalos de 15 em 15. Depois passa pela posição 30. E depois passa pela posição 45. Então o que acontece? Por que eu não coloco muitos números aqui?
menos 15, menos 14, menos 13, menos 12, menos 11, 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o 45, para não carregar a minha escala. Eu não preciso saber todos esses números aqui, porque senão a minha escala vai ficar muito cheia e aí não tem sentido eu fazer esse desenho, né? Porque vai ficar um desenho super carregado. E eu deveria até colocar aqui um desenho maior para colocar todos os números. Então é como lá no gráfico, esse desenho aqui, esse esboço, é apenas um resumo, tá bom? De tudo que aconteceu aqui. Então quando você lê um dado de um gráfico, significa que para fazer aquele gráfico ele usou muito mais coisa do que ele apresenta. Um gráfico, uma tabela, são os resumos do fruto de um determinado estudo que você desenvolveu, tá bom? Então, olha, ele fala assim, determine a velocidade média desse móvel. Bom, para fazer a letra a velocidade média é a distância ΔS dividido por ΔT. Por que eu vou colocar assim? Porque se você lembrar do ΔS, delta significa variação das posições ou variação dos espaços. Bom, porque lá na definição nós sabemos que o ΔS é o S menos S0, dividido por T menos T0. Então aqui agora nós vamos encontrar a velocidade média. Alguns autores colocam um M aqui para falar que é velocidade média, mas você não precisa colocar, tá bom? Ó, a posição final é que ele ocupa no decorrer do tempo. No nosso caso foi de 12 segundos, a posição é 45. Então vai ficar 45, o menos da fórmula. Agora o número da posição inicial, que é quanto? Olha, ela é menos 15, então eu tenho que vir aqui e colocar menos 15. Na matemática, nós não colocamos dois sinais de menos junto, não é isso? Nós colocamos um parêntese, olha. Então vai ficar 45, o menos da fórmula, o menos 15 é a posição onde ele ocupa, onde ele está, ocupado pelo móvel, dividido pelo tempo. Final foi de quanto? De 12. Estão entendendo, pessoal? Menos o zero. O que eu anotei aqui, alguém tem alguma dúvida? Não, né? Então, se tiver, pessoal, se tiver alguma dúvida, não precisa esperar eu terminar, não. Já pode fazer a pergunta que eu já ajudo tirando a dúvida, tá bom? Então, lembrando, ó, esse sinal menos primeiro é da fórmula e o segundo sinal menos aqui é da posição que ele está, que é menos 15. Então, na matemática, nós colocamos um parêntese, aqui também na física. Então, V vai ser igual a quanto? Ó, o primeiro passo nosso é fazer o jogo dos sinais. Menos vezes menos dá mais. Então, vai ficar 45 mais 15. Dividido por 12 menos 0, dá 12. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou dividir a soma do 45, vou passar aqui para cima. V vai ser igual a 60 dividido por 12. Que o colega disse que dá V igual a 5. Se está no sistema internacional, é metros por segundos. Aí ele fala, olha, determine a função horária do móvel. Bom, a função horária, pessoal, na letra B, ela vem da fórmula genérica, que é o S, que é o S0, mais V vezes T. O que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir apenas o S0, que vale menos 15, mais o V, que eu acabei de encontrar, que é 5, que está multiplicando por T. Essa aqui é a equação. Muitos perguntam, tem que resolver? Não, não tem. Ele pede para você montar a equação horária. Monte a fórmula, certinho? Então, montar a fórmula é se você substituir apenas o menos 15, que é a posição inicial, e o 5, que é o V que nós acabamos de encontrar. Porque se você substituir o T igual a 12, você vai encontrar de novo esse número 45. Certinho? Por quê? Quando você coloca o 12 aqui, 12 vezes
5 vai dar 60. 60 menos 15, 45. Então, montar a equação é fazer isso somente, tá bom, pessoal? Então, tem um exercício que pede para montar uma equação, aí você tem que fazer o quê? Você tem que encontrar a velocidade e montar a fórmula. Se o exercício tivesse falado assim, ele parte da origem. Quando parte da origem, a posição inicial é S0 igual a 0. Certinho? Origem. Quando o exercício não diz, ele vai partir desse número determinado por ele. Certinho? Então, aqui nós resolvemos a letra B. Ah, professor, a letra B é só isso? É só isso, só montar essa fórmula. Na letra C, ele pede calcule a posição do móvel para os instantes t igual a 0, 1, 2, 3 e 4. O que seria isso? Eu vou voltar aqui para nós fazermos o cálculo, tá bom? Então, a letra C eu vou fazer aqui, olha. Na letra C, ele quer que nós encontramos a posição para t igual a 0, depois a posição para t igual a 1 segundo, S para t igual a 2 segundos, S para t igual a 4 segundos, e S, não, 3, né? 3, vamos fazer na ordem, e S para t igual a 4 segundos. O exercício pede isso, olha, S, posição S para t igual a 0, 1, 2, 3 e 4 segundos. E nós vamos substituir onde? Na nossa fórmula, S que é igual a menos 15 mais 5 vezes t. Então, nós vamos fazer para o primeiro aqui agora. Vamos fazer S de 0. O S de 0 vai ser quanto? Vai ser o menos 15 mais 5 vezes 0. Então, toda vez agora, no lugar do t, nós vamos colocar o número correspondente. Certinho? Então, o primeiro passo nosso aqui, ó, é para t igual a 0 segundos, nós vamos encontrar o S. Tá bom? Então, primeiro para 0, aí você vai e resolve. O S de 0, que é o S de t igual a 0, vai ser quanto? Menos 15, 5 vezes 0 dá 0. Isso aqui some. Vai sobrar apenas menos 15. Ou seja, no início do movimento, como o nosso exercício já tinha dito, ele está na posição menos 15, que é a origem. Certinho? Ou que é a origem não, que é o início do nosso movimento. A origem para S igual a 0. Então, agora nós vamos fazer para t igual a 1 segundo. Para 1 segundo, o que nós vamos fazer? O S de 1, que vai ser menos 15 mais 5 vezes, no lugar do t, nós vamos colocar o número 1. 5 vezes 1 dá 5. Então, o S de 1 vai ser quanto? Para t igual a 1, vai ser menos 15 mais 5 vezes 1, 5. Menos 15 mais 5 dá quanto? Menos 10, isso mesmo. Então, t de 1 é menos 10 metros. E aí, agora nós vamos fazer, vou fazer aqui do outro lado, para não ficar muito baixo aqui. O t, ou para t igual a 2 segundos, nós vamos calcular o S de 2, que vale quanto? Menos 15 mais 5 vezes 2. O primeiro passo nosso é multiplicar os 5 vezes 2, que vai dar 10. Então, o S de 2 vai ser quanto? Menos 15 mais 5 vezes 2, 10. Aí, nós vamos somar os dois números. Como o menos 15 é maior do que o 10, o resultado vai ser negativo. Isso, menos 5 metros. Então, o S de 2 é igual a menos 5 metros. Agora, vamos fazer para t igual a 3, já está terminando, o S de 3, que é igual a quanto? Menos 15 mais 5 vezes 3.
o S de 3 vai ser igual a menos 15 mais 5 vezes 3, 15. Ou seja, nesse ponto aqui, olha, menos 15 mais 15, isso vai anular. Ele vai estar, o S de 3 para 3 segundos, ele vai estar passando pela origem. Vai estar passando na posição 0 metros. Agora, para terminar, vamos fazer o T de 4 segundos. Nós vamos calcular o S de 4, aqui o 4 segundos vai ser igual a menos 15 mais 5 vezes 4. S4 vai ser igual a quanto? Menos 15 mais 5 vezes 4, 20. S vai ser S de 4 segundos, para T igual a 4, vai ser quanto? Menos 15 mais 20 seria quanto? 20 menos 15, 5, né? Mais 5 metros. Ou mais, nós não precisamos colocar quando o número é positivo, né? Então, deu esses números aqui. Certinho? Então, olha, no nosso exercício, ele pede para calcular essas posições. Aí aqui, em seguida, construa o gráfico da posição em função do tempo. Como que nós vamos construir esse gráfico aqui? Para nós construirmos o gráfico, nós vamos precisar de pelo menos 2 pares ordenados. Certinho? Pelo menos 2 pares ordenados. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma nova página aqui. Aqui. Para construir o gráfico, bom, eu tenho aqui 0, 1, 2, 3, 4. Aqui é o eixo T em segundos. Aqui é o eixo S em metros, certinho? Essa setinha significa que a trajetória que ele aumenta à medida que sobe e à medida que desloca para a direita. Então, olha, nós vimos lá que para T, nós temos o par ordenado lá da matemática, eixo X, eixo Y. Aqui nós temos, para T igual a 0, ele está na posição menos 15. É o nosso primeiro par ordenado. Nosso segundo par ordenado, coordenadas cartesianas x, y, que seria para nós aqui a T e a S. O segundo é 1, depois é menos 10. O segundo é 2 e menos 5. O terceiro é 3 e 0. O quarto par é 4 e 5. Então, eu precisaria de apenas 2. Eu poderia pegar esse 0 aqui, que é o primeiro par ordenado, ele saiu do 0. Só que aqui, ó, vou colocar aqui, ó, de 15 em 15, tá? 15, 15, 15. Então, aqui seria o 15. Aqui o 30. O 45. Se eu precisar do próximo, eu coloco aqui o 60. Se eu não precisar, aqui também eu vou colocar o 5, porque geralmente nós colocamos um número a mais para o nosso gráfico não ficar cortado no final, certinho? Aí o que que acontece? Aqui, se você perceber, o nosso número, ele parte a partir de um número negativo aqui embaixo, menos 15. Então, para o eixo que eu tenho o ponto 0 para x, eu vou ter o menos 15 para y. Então, nosso primeiro par ordenado está aqui. Oi? Acabou só um minutinho, eu terminei esse trem aqui, ou esse gráfico, tá bom?
Tá bom, eu só vou terminar aqui o gráfico, pessoal, é o seguinte, ó. Então, olha, eu vou colocar apenas dois pontos. Eu vou colocar o 0 e menos 15 e o 4 e o 5. Então, olha, aqui eu vou colocar o 5, 10, 15. Então, eu vou pegar o ponto do eixo Y, 5, e o outro aqui que é o 4. E vou pegar esse ponto aqui e traçar uma linha. Ele teria que passar exatamente aqui no 0 no 3. Tá bom? Então esse aqui seria o nosso gráfico, que ele vai continuando na medida do tempo. Na hora que ele chega aqui no 12 aqui segundos, ele vai estar aqui na posição que nós marcamos lá, que seria 45. Tá bom? Então esse aqui seria o gráfico. Nós precisamos fazer apenas essa parte aqui do desenho. Tá bom? Depois, vocês, né, tentem resolver os exercícios que eu coloquei aqui para vocês, tá bom? Aqui tá mostrando direitinho como que é o gráfico, tá bom? E aí vocês resolvem os exercícios. Aqui de fazer continha tem um exercício, né? Na verdade, essa primeira lista, ela não é de fazer continha. Ela é apenas de identificar. A única conta que tem que fazer aqui é na questão 3, que tem que calcular a velocidade, que é dividir a distância, que é 24, pelo tempo, que é 12 segundos. Tá bom? Façam depois as atividades avaliativas que eu postei para vocês, tá bom? Obrigado pela participação da aula. Qualquer dúvida, me procure depois, tá bom? Para ajudar vocês.